Contempla de novo o dia que nasce, deixa que Deus acorde seus sonhos, celebra feliz a dança da vida, deixa teu ser encontrar o amor. Contempla de novo o dia que nasce, deixa que Deus acorde os seus sonhos, celebra feliz a dança da vida, deixa teu ser encontrar o amor. Podemos nesse momento dizer juntas, ouvi, Senhor, e escutai o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai a minha oração, e escutai o meu pedido. Ouvi, Senhor, e escutai a minha oração, e chegue até vós as minhas preces, o meu clamor. De mim não ocultei a vossa face no dia em que estou angustiado, angustiada. Inclinai o vosso ouvido para mim e atendei-me sem demora. Inclinai o vosso ouvido para mim, Senhor, e atendei-me sem demora. Com essa certeza de que Deus nos atende sempre, no tempo dele, nós queremos colocar nos seus braços todas as pessoas que pediram e que confiam em nossas orações. Colocar também, trazer presente também as nossas necessidades. Queremos rezar pela Ritinha Castro, pela Dona Joana Almeida de Jesus, Regiane Mesquita, Pamela Eduarda, Maria Josefina, Arthur, Pedro Miguel. Rezemos também pela Maria Rita, Ana Gabriela, Miguel Barros, Jorge e Cristina, a família Nogueira, Liene Santana, Cirlândia, Júnior Carlos, Francisca da Ilma, Dona Edith, Francimar, Isilda, Marta e Rita Nunes, Maria de Lourdes Feitosa, Dona Francisca, Dona Bárbara, Cássio Leonardo e Carla Graciene, Seu Francisco do Terço, Solange Oliveira, Joana e Lucivânia Martins, Maroli Milena Coelho, Neide Solange Gomes, Alex Mota, Luiz Carlos Brito, Tereza Ricelli Bezerra. Vamos também trazer presente os nossos idosos e idosas, cuidadores e cuidadoras, todas as pessoas que se encontram nesse momento com problema de saúde. Rezemos pela paz em nosso país e no mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho da liturgia de hoje, que está em João, capítulo 8, do versículo 21 ao 30. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por João. Glória a vós, Senhor. Jesus continuou dizendo: Eu vou-me embora e vocês vão me procurar, mas vocês vão morrer no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. As autoridades dos judeus comentavam: por acaso ele vai se matar? Por acaso ele vai se matar? Pois está dizendo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus continuou a falar: vocês são daqui de baixo, eu sou de lá de cima.
Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. É por isso que eu digo que vocês vão morrer nos seus pecados. Se vocês não acreditam que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Então as autoridades dos judeus perguntaram: Quem és tu? Quem és tu? Jesus respondeu o que eu estou dizendo desde o começo. Eu poderia dizer muitas coisas a respeito de vocês e condená-los, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E eu digo ao mundo as coisas que ouvi dele. Eles não compreenderam que Jesus falava a respeito do Pai. Jesus continuou dizendo: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que não faço nada por mim mesmo, pois falo apenas aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que agrada a ele. Enquanto Jesus falava essas coisas, muitos acreditaram nele. Muitos acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e minha irmã, nós estamos na quaresma, no tempo é um tempo propício, né, para a gente para nós fazermos uma avaliação da nossa vida, para que a gente não morra nos nossos pecados, como diz o Evangelho. O Evangelho, ele nos convida a olharmos antecipadamente para a cruz. É um convite a olharmos para a cruz. É bom lembrar que esse evangelho, ontem nós já refletíamos sobre a questão da mulher adúltera. E esse evangelho que a gente acabou de ouvir vem logo depois desse episódio, né, da mulher adúltera. E o certo é, esse evangelho ele traz muito para a gente, né? Ele diz muito para a gente, quando ele traz justamente a revelação, né, que Jesus faz de si próprio. Jesus se auto-revela, né, para as autoridades. E a gente sabe que as autoridades não queriam nem saber, não reconheceram Jesus como o Filho amado de Deus. E é interessante que Jesus ele faz uma revelação de si próprio e ele argumenta isso com autoridade. Quando eu digo com autoridade, não é só com palavras, mas sobretudo com as suas obras. Quando ele olha para aquela mulher adúltera com carinho, com ternura, quando ele não a condena. Então Jesus vai se revelando através das suas obras, ou seja, com autoridade. Ele foi o enviado do Pai, diz o Evangelho. Ele foi o enviado do Pai para trazer uma mensagem de salvação. Ele salvou a mulher ontem, né, no Evangelho de ontem. E ele salvou tantas outras pessoas e continua salvando. Então ele foi o enviado do Pai para trazer uma mensagem de salvação. Aqui as autoridades, sobretudo os judeus, fariseus, não entendiam bem o que Jesus queria, o que Jesus estava dizendo. Por isso eles interpretavam como eles queriam. Veja que aqui aparecem duas interpretações. Eles interpretavam como eles queriam, né? Do jeito deles. Sobretudo quando Jesus dizia, né, que era para onde Jesus iria, eles não poderiam acompanhá-lo. Então eles pensavam que Jesus estava dizendo que iria se matar, diz o Evangelho, né? Eles pensavam que Jesus estava dizendo assim: olha, eu vou me matar. Por isso que onde eu vou, vocês não podem ir. Quando Jesus falava daquele que o enviou, eles pensavam que Jesus estava falando
de uma pessoa humana e não compreendiam que Jesus estava falando do Pai, Jesus estava falando de Deus, eles não compreendiam isso. E também não queriam compreender, porque eles não, porque Jesus já tinha demonstrado muitas vezes que ele era o Filho de Deus, sobretudo quando ele se aproxima dos pobres, quando ele se aproxima do doente, que era proibido, quando ele se aproxima dos pecadores, quando ele toca numa mulher, quando ele olha para uma mulher, né? Quando ele salva, quando ele cuida. Jesus já estava dizendo que ele era o Filho de Deus, e não qualquer pessoa, mas ele era o Filho de Deus. Nós não precisamos, meu irmão e minha irmã, só concordar com o que Jesus ensinou, mas nós precisamos, nós somos, na verdade, chamados e chamadas a seguir o Mestre, sendo verdadeiras testemunhas da presença de Jesus aqui e agora, aqui. Não precisamos morrer, a gente precisa ser testemunha, seguir o Mestre, sendo testemunha dele aqui no mundo, né? Aqui na comunidade, na família, aonde quer que estejamos, nós devemos testemunhar o grande amor de Deus para conosco. E aí, como é que eu vou testemunhar, né, Jesus Cristo? Como é que eu vou ser essa testemunha dessa presença de Deus amorosa no meio da humanidade? Com as minhas atitudes, com as minhas obras, porque falar é muito bonito e é até muito fácil. Basta não ter medo do público, né? Não ser muito tímido, isso é fácil demais. Porém, falar com as obras e com as atitudes requer de nós mais esforço, mais comunhão com Deus, mais oração, né? Para que a gente possa testemunhar Jesus Cristo com as nossas atitudes e com os nossos gestos. E aí, o interessante é que para falar, nem todo mundo consegue falar em público, nem todo mundo consegue se aproximar, porque tem muita gente tímida. Mas com gestos, né, com as nossas obras, com os nossos gestos, todos nós podemos testemunhar Jesus Cristo, mesmo os mais tímidos, as mais tímidas, porque basta a gente usar aquilo que a gente tem, né? A gente não precisa usar a voz, mas eu posso usar o meu olhar com carinho, com ternura. Eu posso usar as minhas mãos, os meus pés para me aproximar das pessoas. Então todos nós podemos ser testemunha viva de Jesus Cristo. Para isso a gente precisa segui-lo, dizer sempre sim ao seu chamado, né? E todos nós somos convidados e convidadas a testemunhar Jesus Cristo como cristão e como cristã que somos. Que o Senhor, nesse dia de hoje, que Ele nos conceda a graça de sermos testemunhas de amor de Jesus no meio dos nossos, no meio, na comunidade, no trabalho, onde quer que a gente esteja, que a gente seja realmente testemunha de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.